Fala galera, aqui é o Sereno do Kimugokutu e eles vão um papo com vocês sobre a Revolução do Haiti. Macandal, Buchmann, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines e Cecil Fatman foram os líderes da Revolução do Haiti. Esses líderes foram extraordinariamente foda. Na verdadeira história dessa revolução, onde com sua determinação e coragem, os africanos na ilha, antes chamada de Saint-Domingue, sob o comando desses líderes, levantaram um símbolo de poder preto em meio à fúria e à potência dos exércitos mais sangrentos da época. Digo verdadeira história pelo fato de muito dela ter sido ocultada ou deturpada por parte dos historiadores brancos. Trago um recorte sobre esse assunto na revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, narrando Revoluções com os Pés no Haiti, a Revolução Haitiana por Michael Ruth Trullo e outros intelectuais caribenhos. Ao admitir que uma pluralidade de seres humanos atravessados por relações de poder e subalternidade pode produzir diferentes narrativas sobre processos e eventos sociais, mas que a maior parte de nós acessará uma única e artificialmente harmoniosa versão da história. Trullo reconhece que algumas das narrativas produzidas são violentamente silenciadas. Em relação a esse silêncio, o autor afirma: trata-se o silêncio de um processo ativo e transitivo. Alguém silencia um fato ou um indivíduo como um silenciador silencia uma arma. A historiografia haitiana é apresentada como um dos exemplos mais contundentes desse silêncio imposto, que se revela como engajamento e não como omissão, através de fórmulas que Trullo identifica como fórmulas de encobrimento e fórmula de banalização. Seus mecanismos seriam, respectivamente, a não menção intelectual de eventos, processos importantes pelos livros de história produzidos no Ocidente e a depreciação de seus sentidos quando mencionados. A leitura feita por Trullo sobre encobrimento ou banalização produzidas em relação a um evento emblemático, como é a Revolução Haitiana pela historiografia europeia, faz pensar sobre a densidade com que nós, seus vizinhos latino-americanos, reconhecemos não apenas esse evento pragmático, mas os saberes emergentes das inúmeras experiências radicais vivenciadas nesse contexto. Em momentos em que a insurgência contra a opressão, a luta anticolonial, antirracista, empreendidas na Revolução foram atualizadas. A história, em seu aspecto de reconstrução cultural de um povo, transmissão de costumes e fundamentos para a sua manutenção, é fundamental. Sobretudo, a história preta. Porque, como disse a nossa braba doutora Marimba Anne, nossa cultura é nosso sistema imunológico. E ela diz mais: cultura é um instrumento para fazer cooperação natural. O seu êxito depende da medida em que ela é permitida para ser auto-autenticadora, embora ela permita a discussão interna. Os princípios de decisão em tais discussões sobre eles próprios fornecidos pela cultura. Ao unir as pessoas em crenças e atitudes comuns, a cultura enche com ordem aquela parte da vida que está além dos limites da intervenção do Estado. Ela preenche a tal da forma que, ao mesmo tempo, integrando sua sociedade sobre a base de reações comuns, ações comuns, interesses comuns, atitudes comuns, valores comuns. Ela cria a base da formulação de um destino comum e a cooperação em persegui-los. Na Revolução do Haiti, possui enorme e relevante conteúdo a se abordar. São muitas questões de extrema importância, questões essas que se repetem o tempo todo, portanto são atuais, visto que os mesmos problemas assolam o povo preto em toda parte do mundo e em diferentes épocas. Um exemplo prático e de grande importância sobre isso foi a experiência do grande Marcus Garvey, quando em sua empreitada pelo mundo descobriu: comecei a me interessar pela política do meu país e então vi a injustiça feita à minha raça por ser negra. E fiquei insatisfeito com isso. Fui viajar para a América do Sul e Central e parte das Índias Ocidentais para descobrir se era assim em outros lugares. E encontrei a mesma situação. Embarquei para a Europa para saber se lá era diferente. E novamente encontrei o mesmo obstáculo: você é negro. Li sobre as condições da América. E então, minha ruína, se assim posso chamar, de líder racial, me ocorreu que em Londres, depois de viajar por quase metade da Europa, eu perguntei: onde está o governo do homem negro? Onde está o seu rei e seu reino? Onde está o seu presidente, seu país, seu embaixador, seu exército, sua marinha, seus homens de grandes negócios? Não consegui encontrá-los. Então, declarei: vou ajudar a fazê-los. E são experiências como essa, pessoas como essa, simplesmente como o presidente provisório da África, que vão nos guiar. Essas sim são referências de enorme importância para o povo preto. Quando pesquisamos sobre a Revolução Haitiana em fontes populares, por exemplo, vamos nos deparar com certos termos que não correspondem à ação dos nossos revolucionários. Como diz meu irmão Balogun Gokotu, bagulho zoado. Então, quando em nossas pesquisas nos debruçamos a fim de buscarmos material para nossos estudos e por saber desses pormenores, simplesmente devemos peneirar em malha fina o tal conteúdo para não cairmos no erro induzido. Vamos encontrar a frase rebelião de escravos para referenciar os pretos africanos do Haiti e outras similares a todo momento em tais pesquisas, enquanto os mesmos autores vão chamar de líderes da Revolução Francesa, por exemplo, em referência aos brancos. Essas são apenas duas simples frases que, se observarmos bem, fazem o entendimento do grupo branco como grupo superior ao preto. Parece bobagem, né? Mas não é. Precisamos entender sobre as narrativas.
pois elas também vão nos influenciar. Gosto de repetir uma fala de Tariq Nasheed sobre isso. Ele explicou muito bem ao dizer: quando se vê os historiadores modernos, quando eles falam sobre vitórias que os europeus tiveram sobre os povos não brancos, eles sempre emolduram a narrativa como vitórias. Mas quando os povos africanos se levantam e combatem os opressores europeus, eles emolduram a narrativa como um massacre. Esse trecho ilustra muito bem como as narrativas podem nos influenciar ou até mesmo construir a nossa mentalidade. Com isso, a gente pode entender que a constância das narrativas e os muitos e de fácil acesso materiais históricos, como livros, monografias, textos e etc., são tipos de indutores para dissuadir o nosso povo. Veja, a Revolução Haitiana foi uma grande rebelião liderada por escravos e ex-escravos que ocorreu em São Domingo, atual Haiti. A Revolução Haitiana foi um fenômeno muito singular, pois foi a única vez na história que uma rebelião de escravos foi vencedora e promoveu a independência de um país e também foi marcada pela violência contra a população de origem europeia. Quase a totalidade da população europeia da ilha foi assassinada ou fugiu durante anos da Revolução. Relatos descrevem cenas de espancamentos, enforcamento, decapitações praticadas contra a população de origem europeia. Júnior, Jair Messias Ferreira, Revolução Haitiana, Brasil Escola. O termo rebelião de escravos está sempre sendo enfatizado nas fontes mais acessíveis. Essa repetição, sendo proposital ou não, acaba por construir uma mentalidade de inferioridade. Podemos chamar essa parada de mentalidade condicionada. Nada mais do que focar a mente em pensamentos ou afirmações que depreciam a nossa raça. O trecho foi marcado pela violência contra a população de origem europeia. Quase a totalidade da população europeia na ilha foi assassinada ou fugiu durante os anos da Revolução. Relatos descrevem cenas de espancamentos, enforcamento, decapitação praticadas contra a população europeia. Em uma leitura displicente por determinados indivíduos desprovidos de conhecimento ou senso racial, não apresenta caráter nocivo ou qualquer outro motivo para críticas. Porém, quando analisamos com um certo critério e fazemos comparações com outras histórias do nosso povo, geralmente contadas por brancos, vamos encontrar sempre esse tipo de abordagem. Nós não praticamos a violência contra o branco, como dizem, e sim o branco praticou a violência contra a gente. É bem diferente. E como diz Aziza Gibson Hunter, racismo é o fogo aceso pelos europeus. A nossa resposta é apenas a fumaça. Em Marimbaana e Urugu, uma crítica africano-centrada do pensamento, comportamento cultural europeus. Sobre a história ter uma função de ajudar na formação da cultura de um povo, penso que a história da Revolução do Haiti é uma escola de exemplo para os pretos do mundo inteiro.